Então, hoje eu tô aqui que eu vim falar um pouco do meu testemunho, o que me fez realmente se converter ao Evangelho. Hoje eu tô com 41 anos, mas eu lembro que na época a minha filha tinha 1 ano e 8 meses, hoje ela tá com 16 anos. E assim, eu vivi uma vida, sabe, eu gostava de barzinho, gostava de pagode, eu e meu esposo, no caso. E a gente sempre dava churrasco em casa, enchia a casa, mas o tempo passou. E assim, logo eu engravidei da minha filha, a gestação correu tudo perfeitamente. Só que no dia, né, mesmo, quando foi 9 meses, eu comecei a sentir as dores, né, do parto. E aí a minha irmã me levou até o hospital. Na época a gente gastava umas 2 horas de ônibus. E quando chegamos lá, não tinha médico, né? Só tinha um médico de plantão. E aí eles pediram para estar induzindo o parto. Como viu que tava mais difícil, aí pediram para mim estar assinando um termo de responsabilidade, retornaria para casa, como não tinha médico, só tinha um para o hospital todo, e eu retornaria no dia seguinte. Aí a minha irmã começou a brigar lá, né, porque já tinha rompido o pródromo, já tava saindo sujeira. E aí eles optou em acabar me internando naquele dia para fazer o parto, né, depois das 10 horas da noite. E ali, às 11 horas, eles me levaram já para a maca, né, para realizar o procedimento de cesárea. E aí na hora que eles começaram, me deram a RAC, aplicaram, né, e na hora que eles começaram a passar o bisturi mesmo, para fazer a cesárea, eu comecei a sentir toda a dor do parto. E ali eu comecei a gritar, a se desesperar, sabe? Uma dor assim que só Jesus mesmo para dar força. E aí eu senti que eu tava desfalecendo aos poucos. Aí eles começaram a vir com bolsa de oxigênio, com bomba de oxigênio. E eles começaram a me fazer perguntas. E eu lembro que a enfermeira sentou aqui em cima do meu estômago, fazendo pressão para minha filha descer, porque no caso ela estava subindo e me asfixiando. E eu comecei a sentir muita falta de ar, e eu comecei a pedir por socorro. E eu lembro que por um momento eu vi uma luz, uma claridade bem na minha direção, e é como se eu visse a minha filha andando com 1 ano e pouquinho, sabe? Passando por mim e me dando tchau. E aí eu desacordei. Eu lembro que eles falaram assim: a pressão dela tá muito baixa, tá chegando a 6 já, 6 por alguma coisa lá que eu não me recordo bem. E ali eu desacordei. E aí eu acordei quando foi 3 horas da madrugada. E assim que eu acordei, eu olhei em volta e eu vi o doutor sentado. O Senhor me permitiu, né, me acordar bem naquele momento. E a enfermeira estava consolando o doutor e falou assim: doutor, aconteceu porque tinha que acontecer. E na hora que eu escutei aquilo, eu gritei, eu mal conseguia falar direito, eu chamei a enfermeira e eu tava com muita sede. E eu falei assim: enfermeira, eu quero água. E ela veio com um chumacinho de algodão molhando a minha boca. E eu falei pro doutor: cadê minha filha? Eu já me desesperei logo. Aí eu recordei tudo que tinha acontecido. Eu falei: minha filha deve ter morrido. Aí ele olhou pra mim e falou: sua filha tá bem, fique em paz. Aí ele olhou pra mim e falou assim: o milagre hoje aqui é você. Então eles me deram como morta até 3 horas da manhã. Eu fiquei na UTI. E aí depois eu tive alta, fui pra casa. Só que o Senhor sempre me usou muito em sonhos, em revelação. E ali eu voltando pra casa, né? Apresentei ela na igreja. Comecei a ir pra igreja evangélica, porque eu já tava indo antes, né? Não muito constante, mas eu sempre tava indo na igreja. E ali apresentei a minha filha, comecei a ir nos cultos. E aos poucos fui me afastando de novo, né? Porque o mundo, ele nos afasta.
E eu queria fazer almoço, continuar com a minha vida, queria fazer meus churrascos. E às vezes eu comprava cerveja, né, mesmo sabendo que era errado, bebida alcoólica, oferecer bebida alcoólica para os meus convidados. Eu não bebia, mas eu não queria que eles se afastassem de mim. Eu jamais ia falar para eles que não ia oferecer mais bebida na minha casa. E aí continuei com essa vida. E quando a minha filha tinha 1 ano e 8 meses, deu uma alergia nela. E é como se nasceu o caroço pro corpo inteiro dela. E ali, naquele momento, parecia que ela começava a coçar, os caroços iam subindo. Aí eu levei no pronto-socorro, na época eu lembro do Grajaú. E aí os médicos falaram: mãe, a gente não sabe o que a sua filha tem. Aí eu sei que eles deram adrenalina e ela correndo, pequena ainda, desesperada pelo hospital, pedindo pra mim sair de perto dela, que eu não era mãe dela. E ali olhando ali, passei a madrugada toda com a minha filha e cada vez é como se alguém estivesse riscando a minha filha e tatuando. Eu até me emociono. E aí começava a subir uns caroços enormes na minha filha. E olhando aquilo, a minha filha foi ficando toda defeituosa. Teve um momento que ela ficou parecendo aquele homem do filme lá, de Homem-Pedra. Ela ficou parecendo uma rocha, cheia de hematomas pelo corpo inteiro. E ali o médico transferiu para Pedreira, porque não sabia o que a minha filha tinha. Falou: mãe, a gente fez exames, mas não sabe o que tem, a gente vai encaminhar ela para outro hospital, fazer mais exames detalhados. E ali transferiram ela para Pedreira. E ali no hospital fizeram todos os exames. Os médicos chegaram e falaram para mim: mãe, a gente não sabe o que a sua filha tem. Fizemos todos os exames, desconfiamos que é corante vermelho, que é alguma intoxicação, mas os resultados não acusam nada. E eu lembro que quando foi no terceiro dia, já era de madrugada, eu vi que a minha filha estava falecendo e as perninhas dela começou a ficar toda roxa. E eu entrei em desespero, comecei a correr pelo hospital, fui na recepção, falei: a minha filha tá morrendo. E eu lembro que a recepcionista falou: mãe, vai pra sala, que a gente só tem um médico de plantão e a gente vai pedir pra ele estar indo lá, no quarto da senhora. E ali quando o doutor chegou, eu creio que foi um anjo enviado pelo Senhor, ele falou assim pra mim: mãe, eu vou aplicar a mesma medicação porque a gente não sabe o que a sua filha tem. Eu lembro que ele olhou pra mim e falou: se você tem fé, você ora. E eu comecei a dobrar meu joelho naquele momento e comecei a falar com Deus. Eu falei: não, Senhor, minha filha não. Faça o que quiser comigo, mas não tira minha filha de mim. E ali, naquele momento, o doutor saiu, eu continuei dobrada os joelhos ali, chorando em cima da minha filha. E quando eu abri meus olhos, eu olhei pra minha filha, é como se tivesse vindo um bálsamo, sabe? Começou a limpar minha filha. E a minha filha ficou limpa por completo. E aí, no dia seguinte, ela já teve alta. Viemos pra casa. Aí eu fui na igreja, dei o testemunho e me afastei novamente. Porque o mundo pra mim era sempre mais atraente, né? A minha casa cheia, meus amigos, bebidas. E aí quando foi entre, acho que um mês, mais ou menos, não mais do que isso, o Senhor começou a me mostrar eu voltando direto pro hospital. E ali eu falei assim: Senhor, de novo? Aí eu até conversei na época com a minha sogra, que hoje é minha ex. Eu falei assim pra ela: nossa, eu tô sonhando demais voltando pro hospital com a minha filha. Aí ela até falou na época: não, mas é coisa da tua cabeça. Eu falei: não, não é coisa da minha cabeça. E aí passou-se esse período. Eu lembro que a minha mãe me deu uma cafeteira elétrica, aquela que a gente coloca água em cima e o café desce. E o meu marido na época sempre levantava primeiro, fazia o café, levava na cama. E nesse dia eu me empolguei toda e eu quis levantar, fazer o café. Só que antes
de madrugada, o Senhor me deu uma visão da minha filha. Ele me dava minha filha, uma visão da minha filha toda machucada, toda queimada. E aí eu pulei da cama e falei assim, nossa, que pesadelo ruim com a minha filha. E meu marido falou, o que foi? Eu falei, não, esquece. E aí eu levantei, fui fazer o café. Ele foi atrás de mim e a gente começando a conversar. Eu sei que a gente começou a discutir do nada, era 7 horas da manhã. E aí, nesse mesmo horário, chegou a minha tia, no caso a tia dele, que eu tenho muito respeito, a tia Arlete, muita consideração também. E aí ela chegou e falou assim, eu vim falar da minha igreja, né, a Internacional da Graça, vai ter um evento lá, né, vai lá. E foi com aquele panfletinho e eu ali discutindo com ele, eu doida, pensando comigo, essa mulher não vai logo embora, pra eu continuar brigando com ele. E aí ela desceu as escadas. Quando ela desceu, eu olhei pra ele, pro meu marido na época, né? E falei assim, não sei o que a sua tia vem aqui falar de igreja. Será que ela não sabe que eu vou em igreja também? E pra você ver, né, que Deus manda ainda, né? Ele manda anjos na terra ainda pra nos dar livramento, né? E às vezes a gente não quer aceitar. E eu lembro que assim que eu fechei minha boca, minha filha passou por baixo do braço do meu esposo na época. E ela tocou na cafeteira. Quando tocou, a água veio sobre ela. Eu lembro que Deus guardou só a cabeça. Quando eu levantei a blusa da minha filha de frio, eu lembro que ela tava com uma blusinha rosa, com as mangas vermelhas. O couro saiu tudo na roupa, né? E eu comecei a gritar desesperada, arrancou o peitinho, tudo. E eu, minha filha de novo, não, Senhor. E ali eu saí correndo com meu marido na época. E um vizinho foi, né, viu a gente gritando e foi nos socorrer. Levou a minha filha para o primeiro hospital pronto-socorro mais próximo, que era 10 minutos da nossa residência. E eles fizeram os primeiros socorros, limparam tudo, aquela parte necrosada dela. E dali começou o processo. Aí levaram ela, transferiram ela novamente para o Pedreira, que era um hospital mais especializado. E ali eu fiquei por 14 dias grudada com a minha filha. Em nenhum momento fui para minha casa. Aí a minha filha, ela não comia aquela comida do hospital, que ela ainda mamava no peito, e ela comia só papinho em casa. Então meu marido na época levava a comidinha, eu jogava aquela do hospital fora e colocava a comidinha no prato do hospital, para se as enfermeiras entrassem, não reclamar e visse que ela estava comendo realmente comida do hospital, porque não pode. Mas eu falei, eu preciso fazer algo para salvar minha filha, porque essa comida do hospital ela não vai comer. E ali eu fiquei, e a minha filha toda enfaixada. E eu lembro que aí, antes de enfaixar, né, eles levaram para fazer o primeiro procedimento nas clínicas. A gente foram de SAMU. Tinha que arrancar toda aquela pele morta, necrosada, para nascer nova pele. E eu chegando ali, o médico falou assim, mãe, se você quiser ficar, né, com a sua filha, você pode ficar, porém, você tem que se controlar. E eu falei, não, doutor, tudo bem. E ali eu grudei o meu rosto da minha filha. E ela, não, mamãe, ela só falava isso pra mim. E eu lembro que na hora que, enquanto eles aplicaram morfina nela, mas não pegou, porque ela tava muito nervosa. E ela gritava a cada pele que arrancava. E eu lembro que começou um louvor de fundo, aquele louvor da Cassiane, 500 graus de puro fogo santo e poder, para fazer a enfermidade desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. E ali ouvindo aquele louvor, que eu chorava mesmo. E aí, saindo dali, eu ainda falei, nossa, pensando comigo, o doutor também era evangélico. Aí eu cheguei no SAMU, a médica falou assim, nossa, que louvores lindos. Eu falei, não é meu celular, eu desliguei meu celular. Até porque eu não tava de cabeça para ligar meu celular em louvores. Eu tava desesperada. E ali já era o segundo dia que eu tava ali. E ali eu voltei pro Hospital Pedreira. E ali começou a luta espiritual. A minha filha não aguentava mais ver enfermeiro, não aguentava mais ver palhaço que passava fazendo as graças. E a gente começava ali a fazer pequenas reuniões nos quartos. E eu contava o meu primeiro testemunho e muita gente ia, falava, mãe, obrigado pelo seu testemunho.
minha filha tá bem, eu tô indo embora. E eu vi que todos do grupo foram saindo. E eu ali com a minha filha, toda enfaixada. Na época eu tinha 61 quilos, eu pesei acho que uns 48, eu emagreci demais, dando mamar pra ela. Eu fazia jejum de 24 horas. Um dia eu me alimentava e no outro dia eu ficava o dia inteiro em jejum. Eu começava às 6 da noite, da tardezinha, até os 6 horas do outro dia da tardezinha. E aí, eu continuei ali, todo dia. O meu ex-marido ia nas visitas, levar a comidinha dela. E ali a gente foi passando tempo, passando um dia, 2 dias. Já era 13º dia e eu ali com a minha filha. E aí a gente sempre ia, um dia sim, um dia não, nas clínicas, porque lá não tinha lugar para internar ela, tava super lotado. A clínica de pós-queimados, né? E aí, quando foi no 13º dia, eu lembro que a gente foi nas clínicas e a doutora olhou pra mim e falou assim: mãe, a gente vai ter que fazer outra cirurgia agora, a gente vai ter que arrancar, né, da perninha dela, da coxa, e colocar no braço, porque o 3º grau, a ferida não quer cicatrizar. E eu olhei assim, eu falei: mas minha filha não aguenta passar mais por nada, doutora. E ali eu voltei pro Pedreiras de novo, e a cirurgia seria no dia seguinte. Aí aquela noite, tinha uma senhora lá que eu lembro, ela toda de saia, evangélica também. E eu falei assim, cheguei, contei a situação pra ela e falei: a minha filha vai fazer cirurgia de novo, mas eu não aguento mais. Olha a situação da minha filha. E uma coisa que eu quero deixar, pessoal, o diabo faz tudo. Quando o Senhor tem promessa na tua vida, Ele toca no que você mais ama. Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Hoje, pelo ano que eu tenho de evangelho, na época eu fui pela dor. E hoje eu sou realmente dependente de Jesus. Tudo na minha vida, eu posso perder tudo, largar tudo, mas eu não largo Jesus. Talvez, né, o fato de ter ido pela dor, mas muitos às vezes vai pelo amor e quando chega uma fase, um tempo determinado, às vezes acaba se desviando, né? Então nunca queira ir pela dor. E ali voltando, né? Aí eu falei com aquela senhora e a gente dobrou o joelho e começou a orar. E ela falou assim: creia que Jesus pode operá-la. Eu falei assim: é isso que vai me manter de pé, porque eu não tô aguentando mais. E eu passei a noite toda orando. Eu dobrei meu joelho ali naquela poltrona e falei pro Senhor: Senhor, se o Senhor existe, faça um milagre na minha filha, mas tem que ser hoje. Porque amanhã ela vai fazer nova cirurgia e a minha filha não tá aguentando mais nada. Olha a minha situação, Senhor. Eu não aguento mais. E ali eu acabei adormecendo de joelho. E já era dia seguinte, a enfermeira chamou para levar ela para as clínicas para fazer a cirurgia. E aí quando chegou lá, eu olhava assim, eu falei: não, Senhor, ela não vai fazer, ela não vai fazer. E eu fui determinando: ela não vai fazer nova cirurgia, ela não vai fazer cirurgia. Aí quando chegou lá, eu lembro que a doutora toda simpática, ela foi abrindo ali, cada volta que ela dava naquela faixa, eu olhava e desviava o olhar. E ela abriu, ela falou assim: mãe, parece um milagre, a sua filha não vai precisar fazer cirurgia. Como assim? O braço dela secou da noite pro dia. E ali eu vi que o Senhor, que opera milagres, Ele continua sendo o mesmo que operou no passado, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Que mudou, quem mudamos, né? Somos nós. Porque a palavra do Senhor fala em Isaías 53:4 que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então o que cabe a cada um de nós é tomar posse dessa palavra. E foi isso que aconteceu. Hoje a minha filha está com 16 anos, ela tem a cicatriz, né? A marca da promessa no braço, no corpo dela ainda tem. Mas eu tive que passar, né, pela dor.
para mim hoje, né, estar firme com o Senhor. Então que vocês não precisem passar pela dor, que vocês busquem ao Senhor enquanto se pode achar. A palavra fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, porque estamos em dias difíceis e o único que pode nos ajudar e nos salvar é o Senhor Jesus. Amém?